Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar agora. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre tipos de projeto. Nós vamos especificamente abordar esses temas nessa aula: tipos de investimento, seleção de projetos, tipos de tomada de decisão, comparação do fluxo de caixa com o custo de produção, quais são os elementos básicos do fluxo de caixa e a definição do horizonte de tempo para projeção de um fluxo de caixa. Tá? Então, vamos começar pelos tipos de investimento. Tá? Os investimentos podem ser do tipo inicial, né, quando você deseja iniciar uma atividade, tá? Enfim, você tem uma fazenda e você quer colocar lá uma nova atividade agropecuária nela, quer colocar um novo projeto para, enfim, uma nova atividade. Tá? Pode ser também de expansão, tá? De uma atividade já existente. Então, você já tem uma atividade agropecuária rodando, você quer expandir ela, aumentar a capacidade de produção, aumentar a capacidade, aumentar o rebanho, aumentar a taxa de lotação, enfim, expansão da atividade. Pode ser um projeto de substituição, no qual você vai substituir algum fator produtivo por outro, né? E aí você vai ter que fazer uma avaliação dos custos e benefícios de se reformar um bem usado ou comprar um bem novo, né? Para poder modernizar o seu sistema de produção. E podem ter também para outras finalidades, por exemplo, avaliar a possibilidade de gastos com publicidade, adequações ambientais, pesquisas de novas tecnologias. Tudo isso são também tipos de investimento que podem ser avaliados aí com as ferramentas que a gente vai estudar. Tá? Então, esses outros tipos aí são quando a gente tem coisas pouco tangíveis, né? E que pode se refletir na receita futura, né? Então, por exemplo, você não consegue pegar e visualizar gastos com publicidade como um investimento numa pastagem, compra de rebanho, né? Mas isso também pode ser mensurado por meio do fluxo de caixa e ser avaliado pelas ferramentas que a gente vai, pelos indicadores que a gente vai avaliar, tá bom? Mas também uma breve introdução sobre quais são os tipos de investimento. Os projetos, e aí já falando um pouco de seleção de projetos, os projetos eles podem ser de duas categorias em termos de como a gente vai selecionar eles. Tá? Eles podem ser projetos independentes ou eles podem ser projetos que a gente chama de mutuamente excludentes. Tá? Os projetos independentes é quando um projeto não se relaciona com o outro. Tá? Você não tem que decidir por um ou por outro. Você pode adotar os dois ao mesmo tempo, ou a decisão de investir em um não afeta a decisão de investir em outro. Tá? Então, são aqueles projetos cujos fluxos de caixa não estão relacionados, né? Ou seja, eles independem um do outro. Geralmente, esses tipos de projetos são projetos quando você não tem limitação de dinheiro, né? Quando você tem aí recursos abundantes, né? Tem muito dinheiro para investir em vários projetos ao mesmo tempo, e a sua decisão de colocar dinheiro em um não vai afetar a decisão de colocar dinheiro em outro. Mas, na prática, o que acontece é que os projetos são mutuamente excludentes. Tá? O que são projetos mutuamente excludentes? Que quando você coloca dinheiro em um, você praticamente inviabiliza a execução de outra proposta. Né? Ou seja, eles competem ou por recurso, ou recurso financeiro, ou por algum outro recurso da empresa. Né? Por exemplo, você vai implementar um sistema de pastejo rotacionado, então isso inviabiliza você construir uma piscicultura, porque a terra vai estar sendo utilizada para o pastejo, né? Simples assim. Então, os projetos podem ser independentes
ou mutuamente excludentes, dependendo do tipo de seleção que você pode, que a gente está pensando, né? Só recapitulando, pessoal, tudo isso que eu estou falando estão nas minhas notas de aula, tá? Então eu vou colocar disponível lá para vocês também, tá? Em relação aos tipos de tomada de decisão que você pode ter em um projeto, tá? Então já falamos aqui do tipo de investimento, já falamos aqui do tipo de seleção, que são projetos mutuamente excludentes ou projetos independentes, e agora vamos falar rapidamente sobre os tipos de tomada de decisão. O primeiro tipo de tomada de decisão que você pode ter é do tipo aceitar, rejeitar, né? Então, você coloca um critério mínimo para os indicadores de viabilidade que você tem, e aí você vai tomar a decisão de aceitar ou rejeitar o projeto simplesmente se eles superarem aquele limite que você colocou nos indicadores, tá? Então, o critério mínimo de aceitação pelos indicadores te dá a decisão se você aceita ou rejeita um projeto, tá? Há outro tipo de abordagem, então, é uma abordagem de classificação dos projetos, tá? Você pode ter, então, 2 projetos sendo elaborados, e aí você vai classificar eles com base em um indicador pré-determinado. E essa é a abordagem mais utilizada, tá? Na verdade, as duas são. Se você estiver olhando para um projeto só, você vai aceitar, rejeitar conforme os limites que os indicadores vão falar para você. E você pode ajustar esse limite de acordo com o perfil de quem está investindo. A abordagem de classificação é quando você tem várias propostas na mesa e você precisa classificar elas, e aí você vai escolher os melhores indicadores para você classificar esse projeto, tá? Classificar os projetos. Então, eles servem para selecionar o melhor dos projetos que seja mutuamente excludentes e o mais viável, né, quando eles têm uma limitação de capital para ser investido, tá? Bom, então é a partir do fluxo de caixa, tá? Então vimos 3 situações aqui, tá? Então voltar nesse quadro, ó, tipos de investimento, tá? Então falamos de investimento inicial, expansão, substituição e outras finalidades. Seleção de projetos, são projetos independentes ou mutuamente excludentes. Os tipos de tomada de decisão são uma abordagem de aceitar ou rejeitar, beleza? Então essa é a primeira etapa aqui da nossa aula de hoje, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre qual é a diferença entre fluxo de caixa com custo de produção, tá? Então é importante a gente ter o entendimento do conceito de caixa e competência. Eu já falei isso aqui em alguma aula anterior, mas um fluxo de caixa, ele toma o fluxo monetário com base no caixa. E o custo de produção, ele toma o fluxo monetário também com base na competência. Qual que é a diferença entre os dois? Base caixa e base competência, tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Base caixa versus base competência, tá? O fluxo de caixa, ele observa a base caixa, e o custo de produção, ele observa a base competência. É como se você fosse fazer um financiamento de um trator, por exemplo, fosse comprar um trator, e aí você tem que depois lançar esse trator tanto no seu fluxo de caixa quanto no seu custo de produção. Nós vimos lá na disciplina de administração rural que não é justo, com o custo de produção de um ano, o lançamento integral do valor de um trator. Concordam? Porque você vai estar colocando, por exemplo, lá
sei lá, 200 mil, 300 mil reais do valor de um trator no custo de produção de um ano, se você lançar o investimento dele todo naquele ano. Isso é errado, porque você vai estar superestimando um custo em um ano e esse trator ele vai contribuir pelo menos com 10 anos na sua atividade. Então, nos outros anos não vai aparecer nada em relação ao trator. Qual que é a solução para o custo de produção quando a gente adquire um trator? Então, o que a gente lança no custo de produção? A gente lança a depreciação e o custo de oportunidade desse trator. Estão lembrados disso? Já no fluxo de caixa, quando você compra o trator, você vai lançar, com base no caixa, efetivamente como você está pagando esse trator. Tá? Então, você vai lançar na base caixa como você paga o item e na base competência quanto que esse item está contribuindo para a sua produção. Na base caixa, então, se você comprar esse trator à vista, você vai lançar esse valor integralmente no mês, no ano, no dia que você comprou, dependendo de quanto em quanto tempo você monitora o seu fluxo de caixa. Aí, se você comprou parcelado esse trator em 10 vezes, você vai lançar as 10 parcelas do seu trator. Isso é a base caixa, tá? A base competência bota somente uma apropriação parcial do valor, tá? Eu acho que é isso. Tem algumas outras diferenças para comparação do custo de produção. Então, esse é o entendimento do que é base caixa e o que é base competência. Agora, vamos entender efetivamente qual é a diferença entre custo de produção, tá? E fluxo de caixa. Com o entendimento desse conceito aí de base caixa e base competência, a gente pode fazer algumas diferenciações desses dois. O custo de produção envolve uma análise econômica, tá certo? E isso quer dizer que a gente está considerando o custo de oportunidade e os custos implícitos da atividade. E quais são os custos de oportunidade e os custos implícitos de uma atividade? Basicamente, custo de oportunidade é o quanto você deixa de ganhar por não investir na melhor alternativa possível, e outros custos implícitos como depreciação, mão de obra familiar, tá? O que não acontece no fluxo de caixa. Eventualmente, para fins de cálculo de impostos, se coloca a depreciação em fluxo de caixa. Mas para uma análise de investimento, pode ser que ela fique excluída desse fluxo daí, tá? E basicamente o fluxo de caixa, comparando com essa característica de custo de produção, ele é baseado numa análise financeira que monitora as entradas e as saídas de dinheiro. Não se preocupa com esses custos implícitos aqui, correto? Outra diferença importante é que custo de produção analisa o desempenho econômico em um dado período de tempo, ou seja, um ano, um mês, um dia, tá? Enquanto que o fluxo de caixa, tá? Ele analisa, apanhando aqui um pouquinho da ferramenta, tá? Ele analisa o valor do dinheiro ao longo do tempo, tá? Aqui, vamos lá. Considera o valor do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, você não está preso a um período de um mês, um ano de análise. Você vai considerar vários meses, vários anos, vários períodos de tempo. E para isso, a gente vai ter que, então, considerar qual é o valor do dinheiro na linha do tempo. Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre essa questão aí de linha do tempo e dinheiro, tá?
Outra definição importante do fluxo de caixa é que ele é composto por uma sequência, tá, de orçamentos, né, como eu falei, ao longo do tempo. Tá? Mas essa sequência de orçamentos ao longo do tempo, assim como no fluxo, no custo de produção, tá, eles são os dois, então, fundamentados pela técnica. Tá? Então, aqui também nós temos a fundamentação pela técnica de produção. Então, quando você calcula um custo de produção, você tem que ter a descrição do seu sistema de produção, digamos assim, né? Se é um pastejo super intensivo, se é um confinamento, se é um freestyle, né? Se é um sistema mais intensificado ou menos intensificado, você tem que ter uma fundamentação técnica, quanto gasta de ração, quanto gasta de sal, qual é a quantidade de mão de obra utilizada, tá? Isso dá sustentação para o seu custo de produção. E o fluxo de caixa, na verdade, quando você vai fazer análise de investimento e calcular as receitas e as despesas operacionais, você também tem que estar fundamentado pela técnica. Então, tanto numa planilha de custo de produção, você tem que ter a descrição do sistema zootécnico, digamos assim, no nosso caso, no fluxo de caixa você também tem que ter essa descrição zootécnica, só que de uma maneira olhando para a base caixa e não para a base de competência. Tá? Só recapitulando então, base caixa, quando registra-se quando tem desembolso de dinheiro, base competência quando ocorre o evento econômico. Reforçando de novo, então, eu lembrei de um bom exemplo aqui, quando você paga uma conta de luz, né? Você está pagando você está pagando o consumo do mês anterior, correto? Então você gerou um fenômeno econômico no mês passado e no começo do mês seguinte você pagou essa conta com base na competência. Aí vamos supor que você deixa passar aí 2, 3 meses sem pagar a conta e vai depois disso pagar então. Então aquela conta ela continua se referindo à sua competência do mês passado, tá? Só que você está realizando o desembolso dela 2, 3 meses depois e aí é acrescido de um juros, uma taxa, uma multa, uma coisa assim. Tá? Então, para o seu fluxo de caixa, você só vai lançar essa conta no seu orçamento pessoal quando você efetivamente pagar ela. Mas, para fazer uma previsão dos seus gastos daqui para frente, você usa sempre a base de competência, ou seja, todos os meses você tem que lançar lá a sua conta de luz, mesmo que você decida não pagar ela. Ela é um custo que existe, tá? Então, você tem que lançar ela com base na competência, que é no mês ou no momento em que o evento econômico é realizado, independente se você pagou ou não aquela conta. No momento que você registrar ela no seu caderninho lá, paguei a conta com 3 meses de atraso, ela entra no seu fluxo de caixa como base caixa. Tá claro? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre essa diferenciação de base caixa e base competência, coloca lá no fórum que a gente vai esclarecendo, né? E também diferenciação entre custo de produção, que a gente viu essencialmente na disciplina de administração rural, e fluxo de caixa, que agora a gente está olhando então para os projetos agropecuários e nós vamos utilizar basicamente essa ferramenta. Na sequência, tá, nós vamos falar sobre os elementos do fluxo de caixa e definição do horizonte de tempo para o fluxo de caixa. Vamos tentar fazer isso logo aqui nessa aula. Então, quais são os elementos básicos do fluxo de caixa? Tá? Nós temos, então, isso aqui vocês vão ter que prestar atenção e ir anotando, tá? Então, vamos lá. Eu vou até escrever aqui, ó. Elementos do fluxo de caixa. Tá? Deixa eu fechar o quadro aqui. Elementos do fluxo de caixa. Quando a gente vai fazer, então, um projeto de investimento,
nós temos que ter necessariamente esses itens, tá? E aí vocês já prestem atenção que vocês vão ter que colocar esses itens no fluxo de caixa de vocês, nessa primeira etapa da disciplina aí, desse projeto simulado, tá? E depois no projeto agropecuário real que nós vamos colocar. Tá? Então, estou inserindo todos aqui para vocês já ficarem cientes do que é. Nós já falamos isso aqui um pouco em aula e vamos reforçar. E depois, no próximo vídeo, eu vou exemplificar isso aqui numa planilha de Excel. Tá? Então, ó, os elementos de um fluxo de caixa são investimento inicial, ou seja, tudo que você tem que gastar, tá? Para começar a investir. Vou começar a usar essas ferramentazinhas aqui em cima, que elas ilustram bem, né? Então, o investimento inicial é o quanto que você coloca de dinheiro nesse projeto no momento inicial. Tá? Então, nós vamos assumir aqui que todo investimento inicial, todo investimento, ele vai acontecer no início do projeto. Tá? Isso vai ser um pressuposto, uma prerrogativa do nosso projeto aí. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco, quando a gente falar de tipos de fluxo de caixa, a gente vai ver a diferença do investimento inicial para o investimento que acontece ao longo do tempo. Mas vamos então ter o investimento inicial. Depois que o projeto começa a rodar, que você fez o investimento inicial, a gente tem as despesas operacionais. Bom, só voltando aqui, para fazer o investimento inicial, você tem que saber efetivamente o que a sua empresa precisa para funcionar. E aí, se vocês lembrarem do Canvas, que nós fizemos na última aula, você vai lembrar que tem lá recursos-chave e atividades-chave, correto? Então, esse investimento inicial, ele é o que tem que ter de recurso-chave lá, de estrutura para a sua atividade existir. As despesas operacionais são aquelas despesas que acontecem ao longo do tempo. O investimento inicial é uma vez só, as despesas operacionais acontecem durante todos os períodos. Então, vocês têm que ter uma fundamentação técnica, ou seja, dizer qual é a tecnologia que vai ser utilizada para poder, então, falar quais são as despesas operacionais. As receitas, né, ou receitas operacionais, tá? Então não precisa da palavra operacionais, mas só as receitas, elas acontecem também dia a dia, tá? Ou seja, mês a mês, semana a semana. E aí depois, receita menos despesas, tem o saldo de cada período, tá? E o saldo acumulado. A gente já começou a falar isso nas duas últimas aulas, vai ficar mais claro quando eu montar a planilha do Excel aqui e vocês também fizerem isso na prática. Saldo de cada período, receita menos despesa de cada período, saldo acumulado, receita menos despesa de cada período, mais o que aconteceu no último período, correto? Então, é o saldo que vai se acumulando ao longo do tempo, beleza? Então, esses são os elementos que vocês precisam ter no fluxo de caixa de vocês. Além disso, o fluxo de caixa ele tem que ser definido por um horizonte de tempo. Tá? O horizonte de tempo de um fluxo de caixa ele é particular de cada projeto, digamos assim. Tá? Não dá para dizer que todos os projetos têm 10 anos, vão ter que rodar por 10 anos, 5 anos, não tem uma medida para cada projeto. O que vai dizer por quanto tempo você vai projetar o seu fluxo de caixa para ter o fluxo de caixa é o tempo que você demora para começar a ter viabilidade. Mas o fato é que horizontes de tempo muito longos eles podem ser convenientes, digamos assim, porque quanto mais longa é a projeção, menor é a sua capacidade de prever o que está acontecendo no futuro, né? Então, quanto mais tempo você coloca um projeto no papel, vamos projetar para 5 anos, comparar um projeto de 2 anos com um projeto de 10 anos para serem, né, colocados no papel. Um projeto de 2 anos, ele está menos sujeito às variações da economia, concordam? Porque em 2 anos, o número de eventos
de fora da sua atividade, né, que acontecem na economia e que podem afetar a sua atividade, é muito menor do que o número de eventos que acontecem em 10 anos. Ou seja, a nossa capacidade de prever ou de estimar o que vai acontecer com a economia em 2 anos é muito diferente da nossa capacidade de estimar e prever o que vai acontecer em 10 anos. Tá? Então, quanto mais longo for o seu horizonte de tempo de projeção, mais difícil é você fazer uma previsão correta. Tá? Então, cada vez menor é a sua confiabilidade das suas informações. Em contrapartida, um projeto muito curto, né, você pode não ter viabilidade. Né? Tem projetos que precisam de períodos de tempo mais longo para maturarem e começarem a dar retorno. Tá? Então, existe um trade-off aí entre um horizonte muito longo, tá? Um horizonte muito longo e um horizonte muito curto. Quando você está num horizonte muito longo de projeção, você tem os riscos aí da economia. Quando você está num horizonte muito curto, você tem o risco de não deixar o projeto rodar da maneira como ele deveria, ou o tempo necessário que ele deveria ter para poder dar o retorno efetivo que você precisa. Uma das formas que a gente usa aí para definir esse período de tempo, então vocês já viram que é uma questão de bom senso aqui, né? É a gente considerar a vida útil média dos bens. Né? Então você faz um investimento e ele tem os seus equipamentos, sua mobília, os seus recursos produtivos, né? As suas máquinas, equipamentos, benfeitorias, né? E eles têm uma vida útil. Então, o seu projeto deve ter pelo menos o tempo de projeção baseado na vida útil média dos seus bens. Então, se você compra lá aquele trator que eu falei no começo, que vai contribuir para você durante 10 anos, você não vai fazer um projeto de viabilidade de 2 anos. Tá? Ou seja, você vai deixar o trator trabalhando de fora desse projeto durante muito tempo. Você vai onerar aquele projeto no começo da vida útil dele. Tá? Não deu tempo para ele recuperar o capital investido. Da mesma forma, se você não tem investimentos significativos no seu projeto, você tem pouco investimento inicial e você consegue pagar ele em 2 anos, né, porque os seus bens se depreciam aí rapidamente, você pode repor eles depois, não se justifica fazer um projeto de 20 anos, de 10 anos. Tá? Então, vamos usar um dos critérios é utilizar a vida útil média, né, vida útil média dos bens para poder definir o horizonte de tempo. Uma outra coisa também que você pode levar como base é a obsolescência, né? O que quer dizer isso? Vou apagar essas coisas aqui. O que é obsolescência? É definir quando que esse projeto, a tecnologia que você está utilizando, começa a ficar defasada, começa a ficar obsoleta, né? Então, se você está fazendo um projeto de um aplicativo, por exemplo, você tem que prever em quanto tempo que esse aplicativo pode ficar obsoleto, né? Você colocou uma tecnologia que muda constantemente, você não vai fazer um projeto muito longo para aquilo, porque rapidamente você vai ter que mudar aquele processo produtivo, né? No setor agropecuário as coisas mudam mais lentamente, mas sempre tem inovação tecnológica e eventualmente o seu projeto não pode ser tão longo a ponto de você ter um choque tecnológico e você ficar defasado no tempo com capital parado naquela tecnologia, tá certo? Então são algumas dicas aí de como definir o horizonte de tempo. Então nota que eu não falei nenhum período para vocês, não é 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas cada um de vocês vai ter que definir por quanto tempo projetar esse fluxo de caixa, tá bom?
Não se preocupem que nós vamos, depois desse processo todo aqui de construção do fluxo de caixa, nós vamos então trabalhar com os indicadores para ver como que é a viabilidade inserida nesse fluxo de caixa. Tá bom? Não esqueçam então de mandar suas dúvidas. Vou postar essa aula lá essa aula está no Moodle, tá? E vai ter lá um fórum de discussão e vocês podem mandar as perguntas e eventualmente me mandam um recado no WhatsApp para eu responder se por acaso o Moodle não me avisar que foi postado alguma coisa, se a gente tiver alguma dificuldade tecnológica, vamos usar o nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Espero que esteja dando certo essas aulas. Vamos continuar no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado, um abraço.